In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Muito bem. Peço perdão por não aparecer na câmera. Meu computador vinha apresentando alguns problemas e eu estava tentando formatá-lo há alguns dias e eu consegui ontem, só que hoje, ao amanhecer, ele não estava funcionando direito e aí eu tive que fazer várias coisas aqui. Aí eu consegui, também não estava conseguindo acessar. Eu estou desde as 6 da manhã tentando fazer isso. Já é quase 9, né? Então, são quase 9 horas, então, bastante tempo. Por isso que eu estou tomando café agora. Ainda não resolvi tudo e a câmera vai ser essa aula feita sem a minha câmera, né? Muito bem. A gente tá vendo a ode de Horácio. Expliquei que é uma ode na última aula, né? E aí vamos só recuperar aqui. Nós estamos tentando traduzir isso daqui de uma forma mais intuitiva, como eu imagino que vocês poderiam traduzir. Então a gente traduz uma coisa, às vezes erra, mas depois volta, vê o que errou e isso faz parte, né? Você ir e voltar. Então a poesia eu tô lendo, traduzindo com vocês com a pronúncia eclesiástica, não obstante ela tenha sido feita para ser cantada, né? Com acompanhamento de lira, e ela tem métrica, então, e com uma pronúncia da época, não a eclesiástica, mas isso não gera prejuízo para nós, né? Então, Horácio começa dizendo: Solvitur acris iems, grata vice, veris et favoni. Então, os iems acris solvitur, então dissolvido, o inverno acre, o inverno agudo, grata vice, veris et favoni. Então, como nós já traduzimos, eu vou passar rápido, né? Então, pela agradável, de forma agradável, né? Ele é dissolvido e em troca, né? Vice, vem o quê? A troca da veris et favoni, né? Da primavera e de favone. Então, essa é a ordem das coisas, né? E, bem, olá, Vanderlei, bom dia. Eu estou explicando aqui, como você começou o curso por agora, provavelmente você vai sentir muita dificuldade. Então, se você não quiser participar online, não tem problema, tudo bem? Pode, pode continuar assistindo as aulas do YouTube. Se quiser também ficar, não tem problema nenhum para mim, sem problema. Mas aí, se quiser, só assistir as aulas online, né, até chegar nessa aula, tá bom? Ah, beleza, acho que vou assistir, né? Melhor, né? Uhum, então tá bom. Tá bom, Bem, obrigado. então eu tô explicando a poesia de. Eu expliquei que eu tô sem câmera hoje por uns problemas que eu tive no computador, mas já tô resolvendo isso. Hoje eu tô sem a minha própria imagem, é só a imagem da tela. Mas bem, vamos lá. Então, o inverno acre, agudo, é dissolvido pela agradável mudança da primavera e de favônio. E
as máquinas. O que são essas máquinas, né? As máquinas são aquelas... É tudo aquilo que se usa para tirar os navios de onde eles estão guardados. Porque no inverno os mares se congelam, os navios não navegam, né? Então, veio a primavera, os navios podem começar a navegar. E aí, as máquinas, elas trazem as quilhas secas, ou seja, os navios que estavam secos, né? Trazem para onde? Para dentro da água, né? E já não, o gado já não se alegra com o estábulo, porque o gado fica no estábulo enquanto está frio, mas quando fica quente ele quer sair. Nem o arador com o fogo. O arador é aquele que. Arator é aquele que. É o lavrador, né? Aquele que trabalha com o arado. Então, ele não se alegra mais com o fogo porque já é primavera. E nem os prados albicant, né? Se embranquecem com a pruína, né? Com a geada, com as geadas brancas. E aí continua essa parte que a gente não traduziu, né? Iam Citerea, Citerea, chorus ducit Venus imminente luna, iuncteque ninfis gratiae decentes. Uma observação importante. No grego, o Y, na verdade, se diz Y, como em francês, né? Em francês a gente fala o U como U, né? Você diz I com a boca de U, né? Então diz U. Então, esse Y no grego se pronuncia Q, né? Kytherea. E só que no latim, aqui é que aqui não tem o macro em cima, né? Marcando qual que é a sílaba longa ou breve. Mas no grego, provavelmente seria Kytherea, né? E no latim, geralmente é uma sílaba antes. Então, Kytherea, ou Kytherea, né? Eu não sei bem como é. Podemos ver no latim... Latinizio. Aqui. Dictionaries. Então, Quitherea, Citerea, né? Que a gente diz. Né? Então, Citerea, Citera, Citereus. É isso mesmo. Citereus. A pronúncia continua no E mesmo, como deve ser em grego, então. Então tá. Então, Iam Citerea. Iam nós sabemos que é já. Citerea é Citereia, né, em português. O que significa Citerea? Citerea vem da ilha de Cítera, né? Em grego, Kythera, Kythera, que é uma ilha pequena que fica ao sul. Como eu disse, eu ainda não arrumei aqui o meu computador, então ele está abrindo o Maps nessa versão esquisita aqui, mas tá bom. Então, tá vendo essa ilha aqui de baixo? Aqui é a Grécia, né? Aqui está a Itália, aqui está a Grécia, e aqui embaixo da Grécia tem aqui a ilha de Creta, né? Crete, a ilha de Creta, e aqui tem a Kytherea, né? Kythera, na verdade, e a ilha de Cítera. Cítera. Essa ilha, dizem que Vênus foi feito no mar, né? Foi gerado no mar. Filha de Urano. E aí ela nasceu da espuma do mar, né? E, bem, então, como ela nasceu da espuma do mar, um dos primeiros lugares que ela desembarcou foi na ilha de Cítera. Cítera. Então, é por isso que Vênus é conhecido como Citereia, né? Então, já a Vênus Citereia, né, Yam, ou seja, já,
Vênus Citerea, o que que ela faz, né? Bom, o verbo é ducit, claramente. Então, se o verbo é ducit, alguém tem que fazer o ducit, alguém tem que conduzir, né? Ducere, conduzir. Então, pergunta é quem ducit, né? Quem conduz? É a Vênus Citerea. Tá? O que que ela faz? Ela ducit o quê? Aí precisa do acusativo. Então, ducit chorus. E iminente luna, iminente, né? Iminente vem de algo que é imíneo, né? Que está pendurado acima, é estar próximo a vizinhas, né? Em português, é, é a junção de in, né? Vamos ver se a gente acha em algum site. Aqui, site origem da palavra geralmente tem boas coisas, né? Eminência. A primeira curvou-se em sinal de respeito, vem de latim eminens, que projetar-se, destacar-se, mas que vem da forma ex, mais minere, um monte, colina, né? Então é um monte que salta para fora. Aí, iminens é o que pende sobre, o que está bem perto. Esse texto aqui fala de palavras se revoreçou e tal, porque é uma coisa poética, né? Mas ele está só comparando eminência com iminência, né? A primeira eminência é o que é um tratamento que se tem, inclusive, com os cardeais, né? Eminência. Então, significa algo que é destacado. A segunda, iminente, é algo que está para chegar. Aí, minere, né? Minere vem de monte, colina. Então, é algo que está sobre, no monte, perto do monte. É algo que não tem meio, quase como se fosse isso, quase como se fosse algo que não tem meio, né? Imediato é sem meio, algo sem meio. Algo iminente é algo que está sobre o monte, pendendo para cair já. Então, é algo que vem aí, né? Algo que vem, que já está a ponto de vir. Deixa eu tirar isso aqui. Então, iminente luna, então, já a Vênus Citerea, ducit chorus, ou seja, a Vênus Citerea conduz as danças, né? Iminente luna. A Lua, ela é iminente, então a gente poderia dizer com a Lua iminente, né? Dá para notar que está no ablativo, iminente e luna. Então, significa que é que a Lua iminente é estado, né? E se é um estado, é uma circunstância, então, sobre a qual a Vênus Citerea conduz as danças. Então, forma a imagem, né? A Vênus nada mais é do que a Afrodite. A Vênus conduz as danças sob uma lua iminente. A lua está chegando. É como se os astros dançassem, né? E continua dizendo. Tudo isso está dizendo o seguinte, que a Vênus é o planeta. Se nós virmos o sistema solar, né, do nosso sistema solar, né? Nós temos Mercúrio, depois já tem Vênus, né? E Vênus vista da Terra. Então, aqui é a Vênus, né? A Vênus é uma estrela brilhante, muito brilhante, e ao mesmo tempo ela é ela é o planeta mais quente, né? A estrela não, o planeta. É o planeta mais quente do sistema solar. Então, tem ligação de Vênus, Afrodite, né? Deusas do amor, as deusas do amor e tal, com essa questão de ser brilhante, né? E aí tem uma dança entre a Lua e a Vênus, né? Também tem esse sentido.
Já a Vênus e Tereia conduz as danças com a lua, sob a lua iminente. Et, né? Esse que significa et. E as graças decentes, né? Grazie decentes. O que são as graças decentes? As graças, a gente traduz como graça, mas na verdade são as grácias, né? O que são as grácias? As grácias são, são as três graças. Elas, aquela Aglaia, Eufrosine e Thalia. Elas são figuras que representam beleza, alegria, charme, fertilidade, Grazie, Vênus. Vamos ver se aparece. As graças, né? Junto com a Vênus. Era muito comum aparecer. É sempre um perigo pesquisar mitologia grega, porque sempre aparecem coisas indecentes, né? Mas as graças, elas acompanhavam a Vênus, né? Então eram três as graças que estavam junto com a Vênus. E aí as graças decentes, né? Então, o que é uma graça decente? Ou melhor, por que a graça é decente? Porque decente, na verdade, é no sentido de elegante mesmo. Elas eram muito bonitas, né? Decentes. Proporcionado, harmonioso, formoso, conveniente, próprio, decente, né? Então, as graças harmoniosas, as graças elegantes. E o que as graças estavam? Elas estavam iuncte, então são características da graça. Iuncte ninfes, né? Então, juntas as ninfas. E as graças decentes, ou seja, as graças elegantes, unidas, iuncte ninfes. São duas características. Decentes, a gente sabe, é um particípio presente. E está no plural, porque grazie é plural também. E uncte é um substantivo, um adjetivo. Tá? Iunctus, ligados, né? Está no plural também, porque diz respeito à graça. Então, são duas características, decentes e iuncte. Características de grazie. Então, as graças estão juntas das ninfas. O que são as ninfas? As ninfas são figuras da mitologia grega que viviam nos bosques, né? Ninfas do bosque. Então, são figuras da mitologia grega que viviam nos bosques e eram apaixonadas pelos sátiros, né? Gratiae decentes iuncte ninfes, alterno terram quatiunt perde, né? Então, aqui o verbo está no plural, quatiunt, né? O verbo quatiunt é quatio, né? Quatio, quatis, quatis, quatit, né? Então, quatiunt, plural, terceira pessoa. Sacudir, agitar, abalar. Então, o que elas fazem? Tanto as graças quanto as ninfas, porque elas fazem isso unidas, quatiunt teram, né? Se o verbo quatio é um verbo transitivo, né? Que está dizendo que é transitivo indireto, né? Mas, ou seja, no mínimo ele pede um objeto indireto. Mas, no caso aqui, o verbo está o objeto é direto, está no acusativo, né? Porque que sacode, sacode a terra. Quatiunt terram. Que forma que eles sacodem a terra? Elas sacodem a terra com o pé, né? Ablativo. Alterno, ablativo de meio. É o meio pelo qual elas sacodem a terra. Dum, então, enquanto, né? Enquanto elas sacodem a terra, enquanto isso, o pesado, né? Graves vulcanos faz o quê, né? Ardens, né? Então, o, o graves, Cyclopum, né? Cyclopum, Ticlopum,
Aí nós podemos pesquisar ciclope, por exemplo, né? Ciclopes. Então, ciclopum. Os ciclopes eram aqueles seres mitológicos, né? Que tem um olho só no meio da testa. São famosos os ciclopes. Que eles, como tá no acusativo, ciclope, alguma coisa, acusativo não, como tá no genitivo, né? Lembrando, genitivo da terceira, eu perdi. É meu computador foi formatado e perdi, mas não tem problema. O ciclopes é ciclopum, é terceira pessoa. Então é alguma, terceira declinação. E ciclopum é genitivo. Então é alguma coisa do ciclopes. O que é alguma coisa do ciclopes? Bom, aqui tem graves, né? Então pode ser o pesado do ciclopes, aquilo que é pesado, que é trabalhoso. Então, graves, pesado, grave, né? Forte, que tem peso, autoridade, severo, né? Penoso, custoso. Né? Tudo isso. O que acontece? Se a gente. Vamos refazer essa imagem que a gente tá fazendo até agora, né? A, como a primavera chegou, as coisas começaram a, a melhorar, né? Começaram a mudar, na verdade. E aí, o que é que acontece? Os ciclopes, eles trabalham lá embaixo, né? Os ciclopes, eles ficam debaixo da, da- do monte, por exemplo. Dizem que os ciclopes trabalhavam para o Hefesto, né? O Hefesto é aquele deus que forja as coisas. Ou Vulcano. Vulcano é a forma de Hefesto. Hefesto é grego, Vulcano é romano, mas é o mesmo deus. Então, o que nós temos que pesquisar, pensar? Enquanto a Citereia, a Vênus, conduz as danças, né, sob a lua iminente, ou com a lua iminente, e as graças, junto com as ninfas, sacodem a terra com os pés alternados, né? Enquanto isso acontece, alguma coisa acontece lá embaixo. E o que acontece lá embaixo? De tudo isso, de Dum gravis ciclopum vulcanos ardens, visito ofitinas, o único verbo que nós temos é visit, visitar, né? Então a pergunta que eu deveria fazer é: quem visita? Bom, então eu tenho visita, né? Visita. Quem visita? Bem, só pode ser vulcanos. Por quê? Porque vulcanos está no nominativo. Ciclopum, genitivo, né? E ardens é característica dele. Então, vulcanos ardens. Então, vulcano ardente. Visit o quê? As oficinas. Hum. Mas essas oficinas, elas têm uma característica. Poderia ser o grave vulcano ardente, né? O pesado vulcano ardente, né? Vulcanos. Poderia ser o grave vulcano, o pesado vulcano ardente, visita as oficinas dos Ciclopes. Mas não é isso. Por quê? Porque a característica do o vulcano já está com ele. É vulcanos ardentes. Na verdade, o que ele visita é as graves oficinas, né, dos Ciclopes. Por quê? Grave aqui está no sentido não de pesado só. Não faz sentido chamar o vulcano de pesado. Mas faz sentido chamá-lo de ardente porque ardente está no nominativo. E faz sentido chamar a oficina pesada por quê? Porque
é pesado o trabalho que existe lá. Por quê? Porque é lá na oficina do Ciclopes onde as forjas são feitas, né? São forjas que são feitas lá dentro dessas oficinas. E, e elas são graves, elas são pesadas, né? Forjas não, né? Forja é o que trabalha, né? As espadas, as lanças e tudo mais é forjado lá nessas oficinas do Ciclopes. Então, como é um trabalho pesado, disse que é um trabalho grave, né? A gente fala até hoje isso, ele trabalha no pesado, ou seja, fazendo esforço, né? É por isso, tá? Então, é por isso que graves diz respeito a oficinas e não vulcanos. Também se dissesse respeito a vulcanos, deveria estar mais próximo, né, de vulcanos. Mas então ficou assim: já vendo Citeré conduz os coros, as danças pela lua ou sob a lua eminente, e as graças decentes, juntas com as ninfas, sacodem a terra com o pé alternado, enquanto o vulcano ardente visita as pesadas oficinas dos Ciclopes. Nunc decet aut viridi nitidum caput impedire, mirto aut flore aetere quem solute, nunc et in umbrosius fauno, decet immolare lucis, seu posca tainha sive malit edo. Então, nunca, continua, né? Nunca é agora, né? Nunca é o oposto de tunc. Tunc é naquele tempo. Nunca, agora. O que acontece agora? Agora, nunca. Decet, né? Então, nunca. Decet, que pode ser decet. Deco não poderia ser porque deco seria decet, né? Dece. Não tem nenhum verbo que possa parecer, né? Com decet. Muito bem. Então, aqui tem decei. É um verbo impessoal. O verbo significa convir, né? Que constrói com infinitivo ou com acusativo de pessoa e às vezes com dativo de pessoa. Então, vamos pesquisar esse verbo, decet. No latim, decet é do verbo decere, que não tem primeira e nem segunda pessoa. E por isso não aparece dessa forma lá, porque no dicionário a gente pesquisa sempre a primeira pessoa, né? E não aparece é, porque não tem primeira pessoa, ele é impessoal. Então, decei, decere, decuit. Decet, aqui ó, ita nobis decet. Assim convém para nós. É o nosso dever, né? Assim é conveniente para nós. Então, agora convém, né? Nunc decet. Convém o quê? Aí, o que eu tenho de verbo aqui? Auto não é, viride não é, nitidum não é, caput não é, imperire, né? Impedo, né? Impedio. Impedir, embaraçar, estorvar, retardar, desviar, entravar, né? E só que esse verbo aqui, ó, impedire, né? Impedire, pronto. Bom, então, é, vamos pensar aqui assim, decet impedire, né? Por quê? Porque det, como apareceu aqui para mim, diz que se constrói com infinitivo. Também pode se construir com infinitivo. E a gente diz assim em português, né? Convém dizer, por exemplo. Convém, e aí logo em seguida dizer. Tem alguns verbos no português que também
funcionam muito bem junto com o infinitivo, que é o caso de convir. Nunc decet impedire, né? Impedire aut. Aut é ou, né? Ou então, ou isso, ou aquilo, né? Essa é uma tradução comum de aut. Impedire aut viridi nitidum caput mirto aut flore. Bom, agora convém impedir, fica diferente, né? Essa construção. Convém impedir. Vamos continuar, né? Impedir o quê? Impedir, eu tenho vire de nitidum, né? E eu tenho caput. Caput é uma palavra neutra. Então, ela poderia ser o acusativo, né? Caput. Então, Tecet impedire caput, impedir a cabeça, por enquanto vamos ficar com essa tradução, né? Impedire caput, com o quê, né? Caput, aí eu tenho uma característica aqui, né? Nítido, brilhante, né? Como caput é neutro, então poderia ser caput nítido, porque nítido é neutro. Caput também, então a cabeça brilhante. Impedir a cabeça brilhante, e eu tenho viridis, né? Viridi. Viridi. Eu tenho viridis, né? Então, verde, verdejante. Viride mirto. Ou aut flore. Então, o que que convém? Convém impedir é o mesmo que cingir. Vamos ver se a gente acha aqui no impédio, né? Para ficar mais fácil. Dificultar, impedir, obstruir, frustrar. E então é uma impedir vem disso, né? De você algemar, de você prender os pés da pessoa, colocar os pés em impedir, né? Em uma trava, de forma que a pessoa não consiga sair dali. Então, a gente poderia se impedir a cabeça brilhante com o mirto verde, né? Mirto. Pesquisar o que é mirto. Mirto é um arbusto, né? Da onde sai o mirtilo, né? Ou o famoso blueberry, né? E era também a planta consagrada a Afrodite, e é a planta que fazia uma coroa de mirtilo, né? Que era colocada na cabeça. Então, convém cingir ao invés de só impedir, né? Porque impedir a cabeça seria fechar essa cabeça. Então, impedi-la, né? Cingi-la, aquela cabeça brilhante, com o mirto, né? Podemos pesquisar mirto também. Não sei se no dicionário vai ter, mas vai ter. Eu não tenho.
Tá, eu acho que murta, inclusive, é a mesma planta, né? Mas não sei. Talvez seja uma outra planta. Murta ou mirtus. É um arbusto com folhagem densa. Talvez sejam duas plantas diferentes. De qualquer forma, mesmo que não seja um mirtilo, seja murta, coroa. Vamos ver se tem uma coroa de murta. Não sei. Pode ser que na mitologia grega cingia-se com a murta ou com o mirtilo. Tanto faz. De qualquer forma, convém cingir a cabeça com o mirto ou com a flor. Quen, né? Ferunt, ferunt quen, na verdade, né? Quem ferunt, quen terre solute, a qual a- as terras solutas, né? Solutos é desligado, é livre, ou seja, não sujeito a regras fixas. Ou, aí tem outros termos, né? Mas é mais nesse sentido mesmo de uma terra que se renova, uma terra que não tem prisão, uma terra livre, né? Então, a terra soluta, ferunt, trouxeram, né? Trazem, produz. A terra soluta produz, as terras solutas produzem. O quem, né? É acusativo, ou seja, é o que elas produzem. O que elas produzem? O mirto verde e as flores. Então, agora convém cingir a cabeça brilhante com o mirtilo verde, o mirto verde ou com a flor, a qual as terras solutas produzem. Nunca, de novo, agora também, né? Mais uma coisa. Convém, nunca também, decet, o verbo decet precisa de um infinitivo. Então, decet imolare, imolar alguma coisa ao fauno. Não é imolar o fauno, mas é ao fauno. O fauno é aquela figura da mitologia grega que, que tem metade bode e metade ser humano, né? E que ficavam nos bosques e que eram servos de Pan, do deus Pan, que tocavam flautas, né? E atraíam as ninfas. Então, convém imolar ao fauno em umbroses lutes, né? Lutes pode ser o quê? Se eu pesquisar só lutes, não aparece, né? Lutes provavelmente vem de lux, lutes, né? Só que aí tem um problema. Por quê? Porque lutes, se fosse de ter ligado a umbroses, deveria estar como lútibus, né? Porque o que é umbroso? Umbroso é de sombra, né? Umbrosos é umbroso, coberto de sombra. Só que lá está umbroses, ou seja, nas sombrias. Umbroses é ablativo. Então, se lutes está no ablativo, lutes deveria estar deveria estar como lútibus, porque lutes é palavra de terceira declinação, né? Então, o que eu tô, o que eu tô dizendo, né? Eu estou dizendo o seguinte, que lutes, se lutes estivesse ligado a, ao, ao, a umbrosos, umbrosum, ele deveria estar no ablativo. Então deveria ser lútibus, que é lux, lutes, né?
Então, nos bosques sombrios, lutes não poderia ser luz. Então, nos umbroses, na verdade, né? Nas sombrosos. Eu preciso saber o que tá ligado sombroso, né? A que tá ligado, né? Em suma, se aqui fosse lute estivesse ligado a umbroses e fosse luz, teria que estar lútibus, né? Mas não é, tá lutes. Então, o que é esse lutes? Lutes, na verdade, vem de lucus, né? Que não, a gente não acha nesse dicionário aqui. Mas que tem aqui, ó. Wood, grove, né? Or a thicket of trees sacred to a deity. Então, pode ser uma madeira, né? Mas é um bosque, né? Que é um lugar de árvores sagradas que foram consagradas a uma divindade. Então, Lucus é um lugar que foi consagrado a uma divindade, apesar de que não está no Ernesto Faria, né? Bom, dito isso, então convém imolar ao fauno em bosques umbrosos, ou seja, em bosques que são luminosos. Bem, meu computador começou a dar sinal de bateria fraca, só vou conectar aqui. Então, os bosques são luminosos. Vejam bem. Vejam só, né? Os bosques são luminosos e convém imolar nele ao fauno alguma coisa, né? Bom, o que convém imolar ao fauno ali, né? Poscere é exigir, né? Posca, né? Posco, pedir, reclamar, exigir. Então, e seu é ou. Seu e sive significa ou. Então, ou o bode, o fauno, posca, né? Ou seja, ou exija ainha, ou seja, cordeiros, e malit, né? Malo. Malo, mavis, male, malui. É um verbo super defectivo, super com forma diferente, né? Então, significa querer, gostar, no sentido de preferir uma coisa a outra, né? Ou seja, convém molar ao fauno nos bosques sombrosos o quê? O que ele quiser. Seja se quer o fauno exija cordeiros, ainha, né? Ainhum, então, ainhos, aini, então, ainha é plural, cordeiros, sive, malit, ou seja, sive, ou seja que ele prefira um edo, né? Um cabrito, edos, um bode, um cabrito. Muito bem. E continua, né? Deixa eu só ver com quanto tempo de aula tá. 53. Eu espero que dê tempo de terminar isso aqui. Não, eu acho que eu vou parar por aqui e vou deixar isso aqui para a próxima aula. Essa tradução. Já traduzimos dois. Fica como exercício. Eu vou precisar terminar isso aqui. Vou deixar para a próxima aula essa parte. O que eu vou fazer é só comentar algumas coisas. Então, a gente está fazendo vou deixar para a próxima aula para terminar esse exercício, né? E aí a gente termina essa ode, né? Mas o que eu quero que fique é o seguinte: nós estamos seguindo um script, né, dessas aulas, né? Então,
nós na próxima... Deixa eu ver. Vamos ver se vai abrir aqui, porque não está abrindo nada. Ah, tá, abre. Então, aqui, na aula 37, eu expliquei as perifrases verbais, mas eu tenho que terminar de arrumar essa tabela. Mas eu passei para vocês também a odd, né? A hora que a gente terminar isso, a gente vai começar o subjuntivo perfeito e mais que perfeito, já os subjuntivos. Então, eu quero terminar com vocês essa odd na próxima aula e começar o subjuntivo. Aí, como o subjuntivo não é tanto assunto, se eu deixar só ele para a próxima aula, eu vou passar todo o subjuntivo de uma vez e eu acho que vai ficar muito carregado. Então, eu prefiro parar agora. Na próxima aula, eu traduzo uma outra parte e aí explico o subjuntivo e então a gente já pode começar metade do subjuntivo, depois a gente faz a outra metade do subjuntivo e aí continua, né? Bom, essa é uma odd que parece que é difícil, né? Mas, e eu imagino que talvez realmente seja difícil para vocês traduzindo, mas é porque ela tem vários pontos. Mas a ideia aqui é mostrar para vocês como a gente pode ir tentando e errando. É natural isso daí. Você tenta e erra. Tenta de novo, erra. E fica indo e voltando, né? Pesquisa uma palavra, pesquisa outra, é assim que faz mesmo, né? Isso é normal e, e eu acho que essa é a forma mais fácil de se crescer na língua, né? Porque aí você entende os vários tipos de uso que pode ter aquele termo. Às vezes a gente fica preso a uma palavra e um significado dela, e o latim apresenta vários, e isso pode confundir. Então, é bom a gente ir e voltar, que aí a gente entende os vários usos que pode ter da língua, né? Então, como exercício, vai ficar terminar, né, aqueles que não terminaram. Como ninguém chegou nessa aula, na verdade, eu acho que eu vou até editar e deixar como exercício de tradução aqui somente essa primeira parte. Isso mesmo. Aí essa segunda eu deixo para a próxima aula, que é quando eu vou terminar e eu já faço exercício de subjuntivo. Então tá bom. Muito obrigado pela participação. Deus abençoe. Vamos encerrar. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amém. Em nome de Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Deus lhes pague. Fique com Deus. Boa continuação de curso e até a próxima.